Sim. Pronto. Boa tarde, oficial. Muito bem, então, muito boa tarde a todos os alunos e alunas da disciplina de Introdução aos Estudos Literários. Boa tarde, professora Juliene, animada para mais uma disciplina? Sim, professora. É um Boa tarde, prazer estar professor aqui. Adriano, animado para mais uma disciplina, professor? Sempre a servir. Conte conosco. Vamos nessa. E a gente quer também, né, sentir toda essa animação dos alunos, né, dos estudantes aqui do nosso curso de letras, da Unitins, UAB Unitins, e para a gente é uma alegria poder estar juntos, conversando nas tardes de sábado sobre literatura. Né? Então, que a gente comece um ciclo, um semestre, um ciclo de aulas bem proveitoso para cada um e cada uma de vocês. Combinado assim? Bem, então, vamos dar início. A Juliene quer dizer alguma coisa, Adriano, antes da gente começar? Boa tarde, estou muito feliz por estar aqui com vocês, com a professora Kildes, com o professor Adriano, mais essa etapa de 2026/2. Gostaria de me apresentar. Eu me chamo Adriano Nogueira da Fonseca, eu sou mestre em comunicação e sempre lisonjeado de estar acompanhado dessas duas professoras que são, assim, referência no assunto texto, literatura, letras, e a gente está aqui sempre para aprender e para contribuir com o aprendizado conjunto, né? A gente, dentro do processo de ensinagem, a gente não só ensina, como a gente aprende também. E como é bom aprender. E eu ouvi certa vez uma frase que sempre me marca: conhecimento não ocupa espaço. Então, vamos deixar o conhecimento entrar, e ele não vai ocupar espaço, mas ele vai proporcionar que a gente tenha cada vez mais conhecimento em aprender, em também contribuir com os outros. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Professor Adriano, é uma alegria para mim, né, estar contigo e com a Juliene nessa disciplina, né? Nós estamos vindo de outra disciplina, numa dinâmica de equipe que deu muito certo, e eu fiquei bem feliz quando a coordenadora me avisou que eu estaria com vocês de novo, né? Então, eu fico feliz e acredito que a gente está aqui realmente para fazer o melhor pelos nossos alunos, para aprender, né? Assim como você disse, a gente mais aprende do que ensina, né? Já dizia a nossa querida Cora Coralina, né? Bem, então vamos começar a nossa aula. A Darcilene está dizendo aqui que já estão na terceira aula hoje, então vamos com toda a nossa empolgação para conversar sobre a literatura. Mas, antes da gente tratar especificamente do conteúdo da disciplina, eu gostaria de apresentar para vocês, né, nós trazermos aqui para vocês a ementa da disciplina, como é que nós vamos conduzir essa disciplina, e para que vocês possam acompanhar de forma leve, de forma que venha a contribuir para o aprendizado de cada um de vocês. Então, eu vou pedir para a Juliene fazer a apresentação dos slides para a gente, lembrando que esse material já está disponível, né, já para que todos possam ir se organizando, tá bom? Ju, é contigo. Então, é isso. Introdução aos estudos literários, né? É o nome da nossa disciplina. É uma disciplina que prepara o estudante de letras para entender
para mergulhar nos estudos da literatura, e é por isso, né, que ela é uma disciplina que inicia, né, traz alguns elementos iniciais para a compreensão. Juliene, eu não sei como é que está a visualização. Adriano, pode me confirmar aí se está aberta? Está aberta, curso Letras, disciplina Introdução aos Estudos Literários. Tema da aula, apresentação da disciplina. A linha abaixo dessa, ela não aparece. Tá cortando, né? Isso aí. É isso mesmo. Só estou organizando aqui para abrir tela cheia. Tá bom, Ju. Enquanto você está organizando, já coloca para a gente a tela da ementa da disciplina, para a gente já apresentar para os nossos alunos. Lembrando que eu assim como o Adriano e a Juliene, tenho um apreço bem grande pela literatura, venho trabalhando com literatura desde a graduação, então a linha dentro do curso de letras que eu escolhi para aprofundar foi literatura, então eu venho me dedicando a esses estudos desde então. Isso vai sendo demonstrado para vocês no decorrer da disciplina, né, do tanto que a gente gosta. Então, vamos lá. A nossa ementa parece ser um pouco extensa, né, mas os elementos aqui estão bem interligados, né, a gente parte dos conceitos fundamentais da leitura crítica do texto literário. Então, assim, quando nós vamos trabalhando com literatura, quando a gente começa a fazer um curso de letras, nós passamos a ter um olhar diferente para os livros que a gente lê, para as narrativas e poesia que a gente lê, porque a gente começa a ter essa noção, né, de como é que é um texto literário, como é que ele se forma, como é que ele pode ser entendido como um texto literário. Então, é por isso que a gente começa com esses conceitos fundamentais da leitura crítica do texto literário, depois a gente passa a conhecer os princípios e teorias da análise literária com subsídios para a leitura e compreensão de textos literários e não literários. Então, nessa disciplina, a gente também toma conhecimento de algumas teorias que são utilizadas, que foram concebidas, desenvolvidas pelos teóricos da literatura durante aí os séculos de estudo, para a compreensão do texto literário, né? Como é que eu leio um texto literário e compreendo esse texto de forma que eu possa realmente mergulhar nas entrelinhas e entender bem mais. Numa outra disciplina, inclusive, que a gente ministrou, chamada Leitura e Produção de Textos, essa disciplina já traz alguns elementos que nos ensinam a ler aquilo que não está dito, né? Aquilo que é subentendido, que é pressuposto, aquilo que se pode depreender de um texto. Então, esses conhecimentos vão ser bem importantes para a gente aqui também. Para além deles, as teorias desenvolvidas e utilizadas na área, né, da teoria da literatura. E também para a gente entender essa diferença, né, entre um texto literário e um texto não literário, o que diferencia um texto literário de um não literário, e como é que nós, né, estudiosos das letras, podemos perceber, compreender e analisar esse texto. Seguindo, a gente vai também tratar da produção
introdução às principais teorias críticas e suas aplicações na análise literária. Isso aqui é bem importante, porque, para além do que a gente pode saber, né, que linha que a gente vai escolher para se aprofundar durante a nossa vida acadêmica, e depois, né, na pós-graduação, seja no mestrado, no doutorado, a gente precisa conhecer todas elas, né, para saber qual delas nós vamos ter mais, digamos assim, mais proximidade e vamos querer aprofundar mais. Depois, produção de ensaios na área de estudos literários, né, como é que nós podemos, a partir de então, lidar com essa produção, o estudo dos gêneros literários e do cânone literário, né? Quais são os gêneros literários? Então, como é que eu diferencio um romance de uma novela? Como é que eu posso entender os diversos tipos de textos poéticos? É um soneto, é uma ode, é um haikai? O que é? Né? Então, isso é possível a partir dessa análise, né? E depois, finalizando, a gente vai fazer uma reflexão sobre a teoria da literatura em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, com a BNCC. Então, tudo isso, gente, nos prepara para depois a nossa atuação como professores. Tá entendido até aqui? Tudo certo? Podemos seguir aqui a nossa reflexão. Muito bem. Nós temos lá as referências da nossa disciplina, que são as referências básicas e complementares, que constam no nosso plano de ensino e que também constam no projeto pedagógico do curso de letras. Então, é importante que a gente esteja atentos a isso, né, a essas referências, porque são elas que vão nos dar esse suporte. E com essa ementa, com essas referências, nós vamos conduzir essa disciplina. Então, meu nome é Kildes, eu sou professora aqui da Unitins, já tem muitos anos. Hoje eu estou atuando com vocês aqui no curso de letras, além de atuar também como editora das revistas da Unitins, no desenvolvimento de pesquisas e também de extensão. Então, a gente deixou nos nossos slides o link dos nossos currículos Lattes. Eu acredito que vocês já sabem o que é um currículo Lattes, né? Isso é importante, que vocês também tenham os seus e comecem a fazer aí o percurso de vocês como professores, né? Depois, nós temos a professora Juliene. A professora Juliene vai ela mesma se apresentar, por favor. Parece que minha internet não está ajudando muito. Não, mas a gente está te ouvindo. Vocês estão me vendo? Sim. Sou a professora Juliene, né? Já estive com vocês em muitas oportunidades das disciplinas anteriores. É um prazer estar aqui com a professora Kildes, com o professor Adriano. Literatura é mesmo fascinante, apaixonante, e vai ser muito produtiva, né? Esses nossos momentos de aprendizado. Estarei à disposição. Trabalho na Unitins em outras demandas, com a professora Kildes também, né, nas revistas, trabalho no Degraus do Conhecimento, então vocês também estarão recebendo meu e-mail de cobrança dessa participação, mas trabalhar com vocês na UAB, no curso de letras,
falando de literatura é mais fascinante, né, professora? Eu nem vou dizer, Juliene, porque eu sou suspeita, né? Então, nós vamos falar de gêneros, vamos falar de novela, vamos falar de poesia. Então, vocês vão amar, se apaixonar por essa disciplina. Vai ser uma disciplina leve, né? A professora, nós organizamos o plano de uma forma que não fique pesado, que fique que traga mais conhecimento, mas sem aquele aperto, né? O aperto vai ser só na prova que nós vamos cobrar. Muito obrigada, professora Juliene. E o professor Adriano também, vou pedir que ele se apresente. Olha, eu sou mestre em comunicação pela UFT. Eu dei início ao meu doutorado em estudos da mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas também tenho especializações em estudos do jornalismo contemporâneo e também em comunicação, sociedade e meio ambiente. Eu sou jornalista de graduação, sou telejornalista de atuação e um apaixonado pela academia. É na academia também que a gente consegue aprender, ajudar a compreender e trazer um pouco da experiência de mercado para a universidade. E com isso, fazer com que o mercado e a universidade compreendam, às vezes, situações que, de repente, eram divergentes. E com essa aproximação, eu sempre digo muito que a gente acaba compreendendo ambos os lados, e isso é fascinante. Então, eu não cheguei a comentar com as professoras, mas depois de formado em comunicação, eu retornando a Araguaína, eu comecei um curso de letras. Não o concluí por motivos do trabalho, enfim, mas eu também estudei um pouco de letras depois da minha formação. Então, como eu disse, conhecimento não ocupa espaço. Então, é sempre bom aprender, ler, buscar um repertório. E aí, assim, gente, o que eu sempre indico é aquilo que te faça somar, porque conteúdo tem muito por aí, mas às vezes rolar o feed ele vai te deixar mais ansioso do que te proporcionar um conhecimento de fato de uma leitura bem feita, de uma leitura que vai te trazer ali informação e principalmente repertório. Repertório é tudo aquilo que você consegue aprender, compreende e ele vai te ajudar a falar melhor, sem excesso de repetição de palavras e com mais conhecimento de um determinado assunto. E isso é muito bom. Eu sugiro que todos que tenham oportunidade sempre façam isso. Obrigado, professoras, pela oportunidade de me expressar, de falar. Eu me sinto lisonjeado de estar atuando com vocês, duas professoras bem dedicadas e intensas. Obrigado por isso. Eu agradeço bastante, professor. E é nesta direção que nós devemos buscar, né, nosso aprendizado. A ampliação mesmo do nosso repertório, né, da nossa experiência de leitura. E a gente, muitas vezes, perde bastante tempo ali no feed mesmo, né, e a gente precisa estar bastante atento a isso, né? Porque o tempo passa rápido. Bem, então, grata, meus camaradas de disciplina, e eu vou pedir para a Juliene, então, retornar para explicar para a gente aqui sobre a organização da nossa rota. Pode ser, Ju? Sim. Então, como todos já sabem, né, na nossa plataforma a organização da nossa rota, e vai estar no final da aula, nós iremos organizar a primeira aula com esse vídeo. Então, nós temos o roteiro de aula, o material base, o material complementar, a atividade. Quando tiver fórum avaliativo, vai
estar lá também com o nome avaliação, para vocês saberem as atividades que serão avaliadas, o fórum de dúvidas geral. Então, não fique, né, guardando sua dúvida para depois, coloque lá no nosso fórum para a gente interagir, tá bom? Deixa eu... Então, os documentos serão, né, que nós iremos disponibilizar o plano de ensino, roteiro de cada aula, cronograma de aulas, cronograma de notas, o slide base, os textos, os livros que estão disponibilizados na biblioteca Uniteams. Então, todo esse material vocês já conhecem, né, acessam, entram na biblioteca. Nós temos o cuidado de fazer o caminho, né? Eu e a professora Kildes pensamos, quando buscamos um livro na biblioteca, nós tiramos print, ó, entra aqui no Educa, acesse a sua plataforma com a sua senha, porque às vezes o aluno quer acessar a plataforma, mas não entra no Educa primeiro. Com certeza o link vai dar um erro, certo? Então, entra no seu login primeiro da Uniteams, entra no Educa para depois acessar a biblioteca. Combinado? Então, as nossas avaliações, trabalhos, 4 pontos, né? O professor Adriano ficará responsável de corrigir as atividades, né, lançar as notas no sistema. Eu e a professora Kildes, gravação de aula, né, a produção da avaliação. Então, contudo, vocês já começam com 10. E aí vocês vão nos mostrar, né, se no decorrer da disciplina vocês irão continuar com 10 ou irão perder alguns pontinhos no caminho. Então, para que isso não aconteça, você precisa criar uma rotina de estudo. Então, A1 vale 10, nós queremos que todos tirem 10, e A2, 10 também, né? Bem dividido, organizado, conforme o planejamento da disciplina. As aulas síncronas e assíncronas. Então, são 15 aulas assíncronas, né? Meet gravado, as 3 aulas síncronas ao vivo. Nós teremos a próxima para revisão da prova A1 e a terceira aula, revisão da prova A2. Primeira aula de boas-vindas, né? Hoje, revisão A1, revisão geral A2, e está programado no nosso planejamento uma aula ao vivo a mais, né? Iremos conversar em equipe depois, professora Kildes, para a gente ver a questão da gravação ou ao vivo da correção da prova. Os combinados. Plataforma A, e-mail institucional, né? Por exemplo, hoje eu tive que ficar atenta aqui para sempre ver se não está chegando convidado, porque estão entrando no e-mail pessoal. Nós, né, da UAB, professores da instituição, acadêmicos, vocês precisam usar o e-mail institucional, porque ele dá acesso. Então, grava no seu celular o e-mail institucional também, porque assim, quando você tentar entrar na plataforma, né, na biblioteca, por exemplo, você não precisa colocar a senha novamente. E assim, participar de todas as nossas aulas, né, não só da nossa disciplina, mas dos demais professores, com o e-mail institucional. O fórum de dúvidas, né, vocês precisam participar, deixar seu comentário, deixar seus pontos positivos, seus pontos negativos, para a gente criar um hábito de conversar mesmo, né? Por mais que seja à distância, mas essa distância nos aproxima através da tecnologia. Então, não é desculpa vocês não entrarem em contato conosco durante a disciplina. Às vezes,
acontece o aluno fala, professora, mas eu estava com um problema, né, não consegui. E, às vezes, esse aluno que estava passando por problema só entra em contato no final da disciplina, faltando um dia para a prova. Então, se você está passando por algum problema, seja pessoal, profissional, alguma coisa, entre em contato conosco para a gente tentar verificar o que você precisa. Você precisa de mais prazo para suas atividades. Nós somos fofinhas, né, professora? Mas nós cumprimos os prazos. E na disciplina passada, nós tivemos muitas conversas, né, de abrir mais prazo. Teve atividade que tiveram 3 prazos, né, para cumprir, né? Então, não deixa acumular atividade. E essas atividades, elas são formuladas, né, de acordo com o que vai cair na prova, né? Não é a mesma pergunta, não é a mesma situação, mas as atividades, o que vocês estão lendo vai ajudar, né, na nossa construção da prova, quando vocês irem aos polos fazer a prova mesmo. Então, não deixe, né, acumular as atividades durante o semestre. Por isso, Juliene, que é interessante dizer, né, que às vezes é importante que a gente faça essa flexibilização de prazos, mas às vezes, quando a gente estende o prazo, acaba sendo mais complicado para os alunos, né, porque acaba acumulando com outras atividades também. Então, assim, façam o máximo de possível para cumprir os prazos, né? Porque isso é bom para todos nós, né? A gente faz aqui, dá andamento ao fluxo de atividades e vocês também, né? E também, isso é importante para vocês acompanharem o andamento da disciplina, o desenvolvimento do conteúdo, tá? Então, é possível flexibilizar, mas a gente pede que vocês tenham esse cuidado, né, com o agendamento. Isso mesmo. Então, o grupo de WhatsApp, né, ele é opcional, é informativo, não é obrigatório entrar, mas o nosso grupo é bem legal. Para quem participou no semestre passado, foi bem proveitoso. Eu parabenizo, né? É super divertido, viu, gente? Eu sugiro que todos participem. Uhum. Eu aproveito para agradecer, né, o apoio da professora Kildes, do professor Adriano, porque às vezes, o professor de UAB, não só na Unitins, mas eu participo de um outro pós-graduação da UAB também, eles têm medo de grupo de WhatsApp, porque eles acham que os alunos vão ficar lá conversando besteira, perguntando toda hora. E o nosso grupo foi no semestre, né, foi bem proveitoso estar com vocês, né? As discussões, a troca de aprendizado, né? Então, foi muito bom e nós queremos continuar com o grupo de WhatsApp. Então, nós criamos um outro grupo de WhatsApp, iremos disponibilizar para que vocês possam participar. Comunicação e combinados. Então, participação nos fóruns, entrega das atividades no prazo, coerência, clareza e adequação textual nas suas atividades. Preste atenção que o professor Adriano está bem atento nessas correções. Às vezes, o aluno não entende. Por que faltou aqui 1/10? Porque você não colocou ali nas regras da BNT, faltou uma conexão nas frases. Então, manter uma rotina de estudos ajuda a evitar acúmulos e atrasos, né? Às vezes, no final do curso, muitos alunos falam,
fiquei um pouco perdida, mas no começo não consegui organizar as matérias, são muitas coisas. Aí chega a avaliação, né, que a professora Silvéria manda, os professores façam muitos textos, os professores façam muitas leituras. Gente, vocês estão no curso de letras, né? É preciso ler, né? É preciso se debruçar, não? Eu falo nas nossas aulas que não pensem que vocês irão ler só slide, né? Não, o curso, né, de licenciatura não é só para vocês aprenderem no slide, é para vocês buscarem a biblioteca, leiam os livros, leiam os textos, né? Porque vocês irão se sentir capacitados indo para a sala de aula, sabendo que você se formou, passou todos os semestres lendo só slide, o resumo do resumo, porque aqui é só uma apresentação, né? Então, você precisa ser um aluno de verdade. Então, mantenha a sua rotina de estudos. Respeito aos prazos. Juliana, eu posso fazer um adendo a esse momento? Então, hoje em dia, né, a formação de professores é algo que é bastante delicado para todos nós, né? Quando a gente entra em sala de aula, nós temos pouca paciência, né, como alunos, para as leituras, né? Porque hoje nós vivemos num mundo bem acelerado. Entretanto, é aquilo que o professor Adriano disse, né? Se a gente lê, se a gente busca conhecimento, isso que a professora Juliane está dizendo aqui agora, também isso vai preparar você para logo mais entrar em sala de aula, né? Então, eu me lembro que quando eu fiz o meu curso de letras, não vou dizer nem quando, né, para vocês não fazerem nenhuma conta aí, eu me lembro que havia as instruções dos professores para que a gente fizesse muitas leituras, né, e que, às vezes, a gente queria facilitar as coisas, né, e esse livro aqui tem um filme, eu vou só assistir o filme, mas logo a gente vai explicar isso para vocês, o filme é um outro texto, né, uma outra linguagem. Então, é importante conhecer, mas eles se completam, né? E hoje é essa questão mesmo, né? Eu só vou entender detalhes daquela narrativa, daquela história, se eu ler o livro, né? Não adianta eu só pegar um resumo ou buscar na inteligência artificial, porque eu preciso ter essa experiência da leitura, tá? Então, esse é o nosso conselho para você ser um bom professor, para você estar apto a entrar em sala de aula, para você poder ter a segurança de fazer uma prova, né, para fazer um concurso, para fazer um mestrado. Então, tudo isso a gente vai conquistando devagarinho. Quando você vê, já está, né, tendo uma leitura muito maior, né, do mundo. Porque o nosso Paulo Freire já dizia, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Mas, né, que a leitura da palavra, ela também, exatamente contribui para a ampliação da leitura do mundo. Desculpa aí, Juliane, pode continuar. Obrigada, professora. Quer dizer, faltou aqui uso responsável dos espaços de interação. Então, a gente pede que vocês, ao escrever, quando a gente trocar, porque vai ter atividades para vocês interagirem. Então, o cuidado com o que o colega colocar de opinião e você concordar, discordar, a gente pede o cuidado com as palavras, tá bom?
responsabilidade do acadêmico, comparecer ao polo de apoio, conhecer sua estrutura, funcionamento, o seu tutor presencial, tutor online, manter uma postura ativa no processo de aprendizagem, desenvolver autonomia nos seus estudos, organizando seus horários de leituras e atividades, cumprir os prazos regularmente, principalmente manter, né, no seu ambiente virtual as atividades lançadas, né, esse cuidado que você tem que verificar se enviou ou não enviou, se a atividade precisa enviar em PDF, todo esse cuidado para você não ser penalizado na sua nota. Cronograma de estudo semanal, né, é importante você reservar esse espaço na sua agenda. Eu sei que todos trabalham e, às vezes, o trabalho não está relacionado à graduação que você está cursando, né? Você está sonhando, né? Finalizar a graduação e entrar de vez na educação. Então, eu sei que é uma rotina que pode ser pesada, mas que você precisa construir, né, a sua carreira, a sua história, organizar seu momento de estudo. Essa semana eu tive o prazer, né, professora Kildes, estava em aberto o edital da UAB, de PIBIC e PIVIC, e 3 alunos, né, quer dizer, 4 alunos nos procuraram, eu e a professora Andréia, para nós sermos coordenadoras. Então, foi desafiador organizar o cronograma, organizar o projeto, e um dos projetos, o professor Adriano, eu falei com um aluno ontem, o professor Adriano é o professor, o Rodrigo, o professor é seu co-orientador, é o professor Adriano Fonseca? Ele, professora, nossa, que legal! Então, a gente percebe quando os alunos se esforçam e estudam, né, e já pensam no futuro. Professora, participando do PIBIC já vai me ajudar no mestrado. Então, é muito bom, né, compartilhar isso com vocês. Então, eu espero que os nossos projetos sejam contemplados. Mas foi através dos alunos, foram eles que nos procuraram. Então, eu fico bem feliz. Então, através dessa agenda, né, o seu cronograma de estudo, você buscando, nós temos a tecnologia, eu e a professora Kildes usamos muito essa aqui, né, professora? Nós marcamos tudo na Google Agenda, que já vira uma notificação aqui no nosso celular, então nós não perdemos nossos compromissos, porque tudo fica agendado aqui, seja do mais simples à rotina de trabalho. Por exemplo, ir ao dentista, né? Então, tudo fica marcado, não tem como. E como professora, né, e acadêmicos, nós podemos usar aqui a agenda da plataforma A. Então, cada um pode marcar lá o seu momento de estudo da disciplina. Então, ative os lembretes, organize as pastas digitais, que é também uma dica minha. Você coloca o seu material, você baixa da plataforma a nossa disciplina, por exemplo, cria uma pasta e sobe no seu Google Drive, né? Cria uma pasta geral, letras, e dentro de uma outra pasta, disciplina de introdução, né, aos estudos literários, né? Então, você vai organizando essa rotina e aprendendo, né, a ser um professor organizado. E acredito que vocês já estejam no estágio também, né, que precisa dessa maior organização, né, de elaboração de relatório. Então, é importante ter uma agenda bem organizada. Então, cronograma de estudo semanal, planejamento escrito. Às vezes, você não é tecnológico, mas consegue ter uma agenda física, um caderno de estudos, né? Então, é importante você anote os objetivos da semana, as atividades pendentes, marque as atividades concluídas para acompanhar o seu progresso,
Escolha a forma que melhor você se adapta à sua rotina, né? O importante é manter a constância e organização do seu material. Combinado? Um joinha. Subiu o joinha aí. Então, vamos lá para a nossa dinâmica. Passar a palavra para a professora Kildes. Já vou abrir aqui uma outra parte, tá bom, professora? Tá bom, Juliane, bem grata. Então, vocês já anotaram aí as burocracias necessárias para o bom andamento da nossa disciplina, e acredito que vocês já têm bastante noção, né, do andamento das disciplinas, então não vai ter muito o que a gente acrescentar. E para iniciar a nossa disciplina, e conversarmos um pouco sobre o nosso conteúdo, a gente vai fazer aqui uma dinâmica. E gostaríamos de contar com a participação de todos vocês. Bora lá? Juliane, pode colocar, por gentileza, o QR Code? Então, a gente começa, né, uma disciplina de introdução a estudos literários perguntando, né, para vocês. Para mim, literatura é... Clica aí, gente. Preenche para gente esse questionamento. Vamos entender um pouquinho, vamos retomar, né, os conceitos, o que a gente acha que é literatura, como é que a gente já tem essa proximidade com literatura. Juliane, você consegue colocar aqui no chat? Deixa eu ver. Sim, aqui. Já estou colocando aqui. Ótimo. Pronto. Olha, vai aparecer assim para vocês. Para mim, literatura é... Vamos ver aqui como que está a nossa nuvem. Olha. Está aparecendo aí, professora? Sim, já começou a aparecer. Vamos, gente. Todo mundo participando. Olha, expressão da arte, expressar arte, arte das palavras. Estou gostando de ver. Vamos lá. Leveza, sensibilidade. Tá ficando bonito. Sentimentos. Rica em memórias. Viagem na história, conhecimento, profundidade. Olha, tá ficando bonito. Vamos inserindo aí no link. Vou tirar até cortar aqui e tirar uma foto. Quando a nuvem estiver pronta, Juliane, a gente pede para todos ligarem as câmeras e a gente faz uma foto bem bonitona. Tá bom. É isso? Pronto?
Vamos ligar as câmeras? Que aí a gente faz uma foto. Professor, o meu link não deu certo, pediu para que eu fizesse um cadastro. Não apareceu? Apareceu, só que mesmo eu entrando, colocando Não que eu... foi, a sua palavra foi. Você escreveu, enviou, aí depois vem o pedido do cadastro. Pode reparar aí que a palavra deve estar. Uhum. Então, vamos printar uma foto aqui, gente? Quem é mais que vai ligar a câmera? Vou printar. Eita, professora, eu matei o meu leão hoje, tá feio que negócio. Aqui, vamos lá, capturar. Não sei se Juliene e Adriano também fizeram por aí. Eu ainda não fiz a minha. Gente, que bonita que tá ficando essa nuvem. Foram? Acho que todos já participaram. Todos já participaram. Uhum. Então, o que nós temos de maior aí? Vamos à análise, Juliene? Saiu? Ai, deixa eu voltar aqui, professora, perdão. Não. Só um minutinho. Pronto. Muito bem, então nós temos aí, ao redor de conhecimento. Deixa eu abrir aqui. Ao redor de conhecimento, nós vamos ter arte das palavras. Me ajuda, Juliene? Magia feita de letras, sensibilidade, inspiração, complicado, sabedoria, história e ideias, expressar, viagem na história, emoções expressas, arte de transformar, rica em memórias, histórias e ideias, conhecimento, alegria, literatura e a forma de abrigo e descoberta, riqueza de conhecimentos, leveza, sentimento e profundidade. Muito bem, gostei. Gostei bastante aí o que nós já temos uma noção bem grande, né, de onde perpassa a nossa literatura. Vamos pedir para quem é que está com... Grudando. Peraí. Pronto. Eu falei assim, peraí, eu estou Oi, tentando... Deusirene, tudo bem? Deusirene, me ouve? Seu microfone está aberto, tá bom? Ok, deu certo, obrigada. Então, nós já temos, né, todos vocês já conseguem, né, como estudantes de letras, já visualizar, né, o conceito de literatura. Esse conceito de literatura é um conceito que muitos teóricos vão discutindo durante, né, todo o passar dos anos, porque literatura acaba não sendo uma ciência, né, estática, lógica, como outras que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Então, vários autores, sejam eles teóricos, sejam eles próprios literatos mesmo, já buscaram
né, e trouxeram para a gente, seus leitores, a noção de literatura, né, do que é a literatura. E esse conceito, ele vem perpassando justamente essa noção, né, da expressão por palavras, e essa expressão por palavras, de forma que esse registro alcance outras pessoas, né, os leitores. Então, muitos vão dizer, né, que literatura traz aí a imortalidade das palavras, outros autores vão dizer, né, da próprio registro daquele momento, mas o que nós queremos de vocês é justamente que compreendam pouco mais, né, um pouco mais sobre essa noção. E, a partir daí, o que nós temos, professora Juliene? Nós temos mais um slide aqui com uma introdução do conceito dos estudos da literatura. Só um minutinho que ainda tem aluno entrando na sala. Olha, que bom. Ainda tem gente chegando. Uhum. Pronto, professora. Então, quando a gente trata de literatura, né, nós temos aí uma reflexão bastante importante, né, porque o mundo da literatura é um mundo que é considerado um mundo fascinante, né, que é considerado... Pois não, Eliane? Eu queria que aceitasse Júlia Rodrigues aí, que meu celular tá descarregando e tá quente para eu ficar usando o carregador, só para mim assistir de outro e-mail, de outro celular. Ok. Só um minutinho. Pronto. Então, a literatura tem um papel primordial, né, na formação do pensamento crítico, e isso esteve nas nossas falas aqui durante a nossa aula, né, da formação do pensamento crítico, da construção da identidade cultural, que imaginem vocês, né, porque a literatura, ela não reflete somente a sociedade, mas ela acaba moldando, acaba oferecendo perspectivas, compreensões sobre a condição humana. Então, quando a gente vai estudar, né, a história da literatura, a gente também vai estar olhando fortemente a sociedade, né, a como a sociedade foi se organizando, se desenvolvendo em torno da própria prática da leitura e da escrita da literatura, né? E depois, isso, né, está presente nos textos literários. Então, quando a gente, por exemplo, quer conhecer como era a vida, né, no Rio de Janeiro, no século XIX, se a gente lê, né, livros, os textos, né, da literatura de Machado de Assis, nós vamos compreender, né? Ah, professora, mas não é um livro de história, né? Mas pela literatura, nós compreendemos, né, a cultura daquele momento, né, como é que as pessoas se movimentavam, né, no campo social do Rio de Janeiro do século XIX. E depois? Então, nós vamos ter aí... esperar só a Juliene seguir aqui para a gente mostrar para vocês. E aí, o que é, né? O que é, enfim, a literatura? De forma bem ampla, né? A expressão artística que utiliza a linguagem como meio de comunicação. E é fundamental para a formação cultural e crítica, refletindo e moldando a sociedade. Então, a literatura
ela se utiliza da linguagem. Por isso que, quando vocês colocaram ali na nossa nuvem, né, apareceu a arte da palavra, né, a expressão da linguagem. Por quê? Porque nós conhecemos a literatura por meio da linguagem, né? Então, está ligado à linguagem. E a literatura vamos nessa. A literatura é uma expressão artística, né? Então, não é só uma expressão pela linguagem, mas é expressão artística que utiliza a linguagem, né? E o que é que se pode, a partir disso? Transmitir emoções, ideias, narrativas, se manifesta em diversas formas. Poesia, prosa, teatro, ensaio, e desempenha funções sociais, como a gente vem conversando. Funções sociais, funções culturais, funções educativas, né? Tudo isso é essencial na formação do indivíduo e da sociedade. Alguns teóricos vão dizer que, ora, se a gente, né, utilizar a literatura, por meio da literatura, nós podemos encontrar, né, o conhecimento de diversas outras áreas. Existe um teórico que se chama Roland Barthes, que vocês já devem ter ouvido falar, e ele tem um texto que se chama Aula. Nesse texto, ele chega a dizer que a literatura, por meio da literatura, se chega a todas as outras ciências, né? Então, do poder, né, da linguagem por meio da literatura. Então, por isso que ela é literatura, arte, linguagem, e literatura como forma de arte, né? É forma de arte porque utiliza a linguagem como ferramenta primordial para expressar as ideias, sentimentos e narrativas. E ela se distingue das suas estruturas narrativas, pelas suas estruturas narrativas e poéticas, e permite uma produtividade estética e emocional. O que é isso, professora? Ora, cada texto literário, né, possui em si a sua estética, né, o modo, né, de construção. Então, por exemplo, se eu pego um romance, eu sei que o romance, ele possui personagens, esses personagens estão dentro de um campo narrativo, de tempo, de espaço, de enredo, de foco narrativo. Só que não é só isso, né? Se eu pego um romance de Machado de Assis, ele tem características desse narrador, né, desse autor, que podem ser, né, e são diferentes das características de um outro romancista, como Jorge Amado, por exemplo, né, que também escreve romances, mas ele traz ali, né, a sua profundidade estética e emocional. Cada um no seu tempo, no seu contexto e no seu estilo próprio de escrever, né? Por isso que a literatura tem a capacidade de refletir a cultura e a sociedade. Isso é bastante importante para nós que somos da área de letras. E ela, né, se expressa de diversas formas, né? É uma arte em um sentido mais amplo e engloba várias formas de expressão, incluindo pintura, música, dança, teatro e também literatura. Por que a literatura é uma arte? Ela está dentro, né, do hall de arte. Né? Ela está do lado da pintura, do lado da dança, do lado do teatro, da pintura, né? E ela foca principalmente, né, na linguagem.
seja escrita, seja falada, porque quando a gente vai estudar a origem da literatura, e a gente vai estudar lá os textos do trovadorismo, por exemplo, nós vamos entender que os primeiros textos, eles eram elaborados e transmitidos estritamente pela oralidade, né? Então, a literatura é um elemento comum que serve de base para a literatura e a linguagem serve de base para a literatura e pode ser utilizada em outras expressões artísticas, mas a arte pode transcender a verbalidade, explorando o visual e o sonoro. Então, por meio dessa linguagem, né, o poeta, o escritor, ele vai fazer ali, né, as suas composições, né, poéticas, narrativas, e explorar tanto o visual, né, porque ele vai construir, né, campos narrativos para a gente, ou sonoro, né, o jogo de palavras. Então, é encantador quando a gente está estudando, entendendo e mergulhando um pouco mais no campo da literatura. Por isso que é uma arte tão bonita, né? Então, no livro Retratos da Leitura no Brasil, né, que advém a partir de uma pesquisa, essa pesquisa traz dados alarmantes sobre os hábitos de leitura da população brasileira. Então, assim, aquilo que o professor Adriano falou no início, que a professora Juliene comentou no início, a nossa prática de leitura, os nossos hábitos de leitura, e aí esses retratos da leitura no Brasil trazem para a nossa reflexão, principalmente para nós, que somos professores de literatura, somos estudantes de letras, a nossa situação no Brasil não está muito bonita, não, né? Olha, está dizendo que 53% dos brasileiros não têm lido nenhum livro nos últimos 3 meses. Essa pesquisa destaca a necessidade de refletir sobre o cenário literário no país e suas implicações culturais e educacionais. Então, tudo isso se reflete de uma forma negativa nos nossos aprendizados, né? Por quê, professora? Porque quanto menos se lê, né, menos se tem essa experiência de leitura, esse repertório, e menos se acessa mais informações, né? Então, mais a gente vai ficando, né, estático. E a análise dos hábitos de leitura da população brasileira, com base nessa pesquisa de retratos da leitura no Brasil, olha só, nos últimos 3 meses, né, você leu, né, o que você leu nos últimos 3 meses? Vou mostrar para vocês aqui o que eu terminei de ler essa semana. Ó, foi esse livro aqui que eu ganhei da minha filhada, que é um livro que se chama Antes que o Café Esfrie, que é sobre viagem no tempo. É um livro descontraído, né, porque às vezes a gente precisa também, né, fazer leituras que não são estritamente do nosso trabalho. Por quê? Porque nós precisamos ser leitores em um leque de textos, né? Para quê? Porque, olha só, 47% dos brasileiros são considerados leitores, né? 47%, menos da metade da nossa população, né? E 6,7 milhões... Só um pouquinho para a Juliane dar uma paradinha ali. 6,7 milhões de brasileiros. 6,7 milhões foi a redução no número de leitores no Brasil entre 2019 e 2024. 5 aninhos só, gente.
Então, isso caiu bastante. Isso se reflete rapidamente em tudo na nossa vida. E nós, de letras, nós somos cobrados quanto a isso, né? Então, nós temos que ler todos os dias, nós temos que ler textos diferentes, né? E aí, para completar aqui os dados da pesquisa dos retratos da leitura no Brasil, diz que 27% dos entrevistados afirmam ter concluído a leitura de um livro inteiro. Então, muita gente também começa a ler e não termina. Gente, por que a gente está trazendo esses dados para essa nossa primeira aula? Para a gente refletir, né? Refletir e ver o que nós podemos mudar, contribuir para essa mudança, né? Porque nós precisamos de conscientização, né? Identificar que a maioria da população não está engajada na leitura, não está. Nós precisamos reconhecer que a literatura é fundamental para a formação cultural e crítica da sociedade. Nós precisamos entender que a educação, compreender que a redução de leitores impacta diretamente no desempenho educacional e na formação de cidadãos. Então, nós precisamos explorar alternativas para incentivar. Ó, minha cachorra também está concordando com isso. Para incentivar o hábito de leitura. Eu vou pedir que a Suzane, que levantou a mão, pode falar, Suzane. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. A professora Kildes, ela tinha falado sobre a questão do hábito da leitura, né? E eu lembrei de um detalhe bem importante, que eu vi a matéria esses dias. Infelizmente, com essas tecnologias que estão vindo pelo ser humano, colocando bem à frente, está tendo um detalhe. A inteligência artificial, não lembro agora qual é a empresa, que ela está comprando todos os livros dos mais antigos, importantes, de coleções raras, e ela está escaneando todo e ela está destruindo, tocando fogo em tudo. Então, assim, eu particularmente tenho a assinatura da leiturinha para as minhas filhas. Hoje mesmo eu dei uma andada ali de manhã bem cedo lá nas lojas americanas para estar comprando o livro, né? Alguns mais diferentes, tanto que minha filha tá doida para ler da Coraline, né? Que tem o filme desse desenho e ele é bem interessante. Então, assim, a gente estava olhando lá ele nas lojas, eu fiquei assim, pensando, cria o hábito de leitura, porque hoje, da pandemia para cá, eu senti uma grande diferença de ficar o tempo todo nas telas. A minha visão diminuiu mais para me enxergar. A claridade do computador está me atrapalhando de ficar o tempo todo, que era muito diferente quando eu ficava no livro. Até porque eu rabiscava, marcava tudo. E eu sempre falo para minhas filhas, olha, quando eu estudava na Fundação Bradesco, e eu adorava, toda semana eu estava lá pegando livro na biblioteca, e eles tiravam aquela fichinha, colocavam a data de entregar, e eu lia todos os livros de lá, porque eu adorava. E eu tento colocar isso para elas. Ela fala, mamãe, pede lá na escola para colocar uma biblioteca pra gente, porque é um espaço gostoso de ficar, né? Você ficar ali com seus amigos e tal, porque a escola dela, eles batem bem em cima da tecla da leitura, mas não tem a biblioteca, né? Vem o livro Mar Alto, né? Que é um programa do Mar Alto, que eles mandam para casa para os pais. E eu sempre acostumando ela com os hábitos. E é isso, como a professora Kildes falou, infelizmente hoje a gente está nessa situação. Eu, particularmente, não gosto de ler nada pelo computador. É muito ruim. Aí eu tenho que
aumentar toda a claridade do computador, porque eu já não estou mais enxergando e eu fico assim agoniada, mas o livro não, o livro é bom, você fica ali, lê, você está na varanda, você vai para a roça, e é muito bom, mas infelizmente agora está esse problema aí, né? De estar comprando todos os livros, essa empresa está tocando fogo nos livros, e a gente vai ficar como? Quem tem livro, né, agora tem que guardar a sua relíquia, porque está bem difícil. Por isso, né, Suzane e colegas, a gente precisa explorar alternativas para incentivar o hábito de leitura, né? Para reverter essa tendência, né? Para reverter tudo isso, para que os nossos filhos, né, os nossos descendentes, comecem também a gostar de ler e a defender o livro, né? Defender a leitura. Porque quando a gente olha para esses dados aqui dos retratos da leitura no Brasil, o que a gente precisa entender, né? Que isso impacta diretamente sobre a sociedade, né? É um impacto cultural, social, né? Por que tudo isso, professora? Ora, cada vez que a gente, né, diminui, cada vez que a população está lendo menos, né, ela está ficando menos crítica, né, e com isso, né, se vocês vão lembrar daquela tirinha da Mafalda, né, você tem que ler, porque senão você acredita no que o outro te fala, né, então a gente precisa ter a nossa própria leitura e fazer a nossa reflexão sobre isso. Né? Então, é nessa direção mesmo que a gente precisa considerar. E é interessante isso que você menciona, Suzane, né? De incentivar a sua filha a ler, de sentir o livro, né? Tocar o livro, mesmo que hoje muitas pessoas têm acesso a e-books, né, a livros digitais, e que prefiram, né, a leitura pelo digital, também é importante esse contato, né, com o livro. Principalmente para gente, assim, mais, né, da minha geração, que aprendeu a ler no livro, que risca o livro, que faz anotações, isso tudo é um processo de aprendizagem também, né? Vamos seguir, Juliene? Uhum. Professor, o seu áudio está desligado. Ah, é mesmo. Então, antes da gente finalizar a nossa aula, eu quero passar a palavra para a Juliene, para o Adriano, se eles querem falar alguma coisa sobre isso que a gente discutiu aqui, para a gente encaminhar aqui para algumas sugestões. Professora, eu estava lendo aqui os comentários, teve alguém que perguntou sobre prova, né? Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu ver se vai. Só um minutinho. Deixa eu só subir aqui. Eu já deixei preparado. Bem, a nossa organização está assim. Primeiro dia de aula, hoje, né? Meet ao vivo, né? Nós não temos pontuação, né? Vocês verifiquem na rota de aprendizagem de vocês daqui a pouco, com o roteiro de aula, com todos os links e sugestões que a professora irá falar. Na aula 2, no sábado, será feriado, mas a coordenação de letras pediu para a gente lançar uma rota especial de aula devido ao calendário. Então, nós teremos uma aula gravada e uma atividade, né, um fórum avaliativo 0,5. Então, na aula 3,
atividade, né, um fórum avaliativo 0,5. Na aula 4 não teremos. Aula 5, 1 ponto. Aula 6, 1 ponto. Aula 7, 1 ponto, que será extremamente importante porque é uma atividade de revisão de conteúdo. Na semana de estudos, algumas disciplinas não terão aula. Como a nossa aula é no sábado à tarde e a prova acontece no sábado, nos polos, nós teremos, né, nesse dia da prova não teremos aula, porque vocês estarão no polo fazendo a prova. Então, a prova será 6 pontos, né? Então, a somatória dos 6 pontos com as atividades, valendo 4 pontos, somam 10 pontos. E assim, na A2, na aula 9, será a correção da avaliação, né? Aula 10, não teremos atividade também. Aula 11, fórum avaliativo. Aula 12, atividade. Aula 13, atividade. Aula 14, atividade. Aula 15, fórum avaliativo. Aula 16, revisão do conteúdo. Como esse PDF é de pontuação, aqui não tem os links das aulas, mas no PDF das aulas terá o link das aulas ao vivo, que é o mesmo link de hoje, combinado? Então, aqui, aula 18, avaliação, vocês estarão no polo fazendo as provas, atividade 4 e total 10. Então, nós temos aqui toda a organização das pontuações e, por favor, não fiquem aqui, né, professora, para não ter que chorar e tentar tirar 10 para passar de ano. E outra coisa, eu gosto muito de falar para os meus alunos, gente, não ignore as atividades de meio ponto, né? Porque assim, toda pontuação é importante, né? Porque é tudo planejado de forma que você vá computando ali tudo que você precisa, tá? Adriano, quer falar alguma coisa? Estamos aqui, rente no batente, acompanhando tudo, e sim, que todos os alunos receberam informações preciosas para que tenha esse semestre, vamos dizer assim, mais tranquilo, não sei se é essa palavra, mas só seguir direitinho que vai dar tudo certo, porque além do material estar disponível, nós estamos aqui também. Então, pintou alguma dúvida, pintou alguma informação ali que não entendeu, estamos aqui para servir sempre. É isso, gente. A equipe está preparadíssima, à disposição de vocês para que vocês tenham o melhor dessa disciplina. E para finalizar esta aula de hoje, a gente traz aqui algumas sugestões de alguns filmes relacionados à literatura, para que vocês possam conhecer, para que vocês possam verificar como a literatura, né, é sentida, é produzida em diferentes conteúdos, né? Então, o cinema, ele nos ajuda muito a ter essa contextualização. Um dos filmes é Sociedade dos Poetas Mortos, né? Esses filmes, gente, são todos filmes mais antigos, que tem uma dinâmica narrativa diferente, que é importante para a gente perceber também toda a construção ali da narrativa. Então, Sociedade dos Poetas Mortos é ambientada em determinado momento, é um professor, são seus alunos, e a questão ali é em torno da literatura. Outro filme também bastante importante, que eu gosto muito de indicar, é O Leitor. O Leitor é
é uma narrativa, né, que mostra como a pessoa, né, que não sabe ler, ela tem, né, essa paixão por conhecer a leitura, né, conhecer as narrativas. Outro filme também que eu já assisti, acho que umas 5 vezes, foi A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, né, em um momento difícil, né, de determinada sociedade, não vou dar spoiler nenhum, de determinada sociedade, né, o que as pessoas têm é a reunião em que eles leem e que eles comem torta de casca de batata, porque eles não tinham acesso nem à batata, só à casca da batata, né? Enfim. Agora, um filme, assim, inesquecível é O Nome da Rosa, né? É baseado em um texto literário, né, e antigo, e ensina muito, muito sobre essa relação dos primeiros textos, né. E, para finalizar, o Fahrenheit 451, que também traz uma reflexão importante para a gente aqui nessa disciplina. Ai, professora, tem que assistir tudo. Não, são indicações, né, para vocês irem tendo essa proximidade com a literatura, tá? E a gente quer muito que essa disciplina seja assim, a melhor disciplina de vocês nesse semestre, né? E tarefa, Juliene? Sim, professora. Para finalizar, né, a análise dos dados sobre a leitura no Brasil revela desafios significativos, como a queda no número de leitores e necessidade de promover a literatura como uma ferramenta vital para a educação e cultura. Então, nós teremos aqui na disciplina não só aprofundar os estudos literários, mas linkar também a BNCC, como que vocês irão atuar em sala de aula, né? Vocês irão observar no plano de ensino de vocês, né, no nosso cronograma, que terá uma aula que falaremos sobre isso, né, sobre as possibilidades de aprendizagem que vocês irão atuar como professores. E como que nós seremos professores lá na sala de aula, incentivando a leitura, se eu não leio? Então, por favor, organizem o cronograma de vocês. Eu sei que o semestre está lotado de atividades, né? Essa só foi a primeira semana de volta às aulas, mas faça igual a professora Kildes, tenha um livro de cabeceira né, que não está linkado necessariamente ao seu trabalho, mas é importante, né, você ter esse hábito da leitura, né, conhecimento de mundo. E é importante ler, né, todos os tipos de leitura. Eu tive uma aluna, uma época que ela me dizia que ela era leitora, todos os dias ela lia, né, e ela me disse que todos os dias ela lia a Bíblia, né? Aí eu disse, olha, é muito importante, mas você também tem que ler outras leituras, né? Porque para conhecer outros estilos, para conhecer outras histórias, outras narrativas e, consequentemente, ampliar o seu repertório, né? Ampliar a sua experiência de leitura, tá bom? A Suzana, professora a Suzane, aqui no chat, está falando que assistiu O Nome da Rosa. Ela ainda estava no 7º ano do colegiado. É bem antigo e excelente filme. Teve alguém que levantou a mão, só que desapareceu aqui para mim. Quem levantou a mão? Ou, de repente, já foi respondido. Então, a Suzane está colocando aqui, minha professora de história que colocou na sala de aula. Que bom, Suzane. Maravilha, maravilha, maravilha. Grupo de WhatsApp, link no chat.
Professora, eu só vou subir mais um slide aqui, que nós temos uma leitura também. Não vai ter atividade avaliativa, mas nós temos uma leitura. Então, você irá entrar na sua biblioteca virtual da Uniteams. Professor, o seu microfone está desligado. Sim, não vale pontos, mas prepara você para entender melhor tudo da disciplina. Não é isso, professora Juliene? Sim. Então, você irá acessar a sua central de aplicativos, biblioteca virtual, escolher, aqui nós temos a Virtual Pearson e Minha Biblioteca. Então, o nosso livro está na Minha Biblioteca. Aqui você irá clicar em pesquisar e colocar o nome do livro. O nome do livro, Introdução aos Estudos de Literatura. Nós separamos um capítulo aqui, esse aqui, da página 31, a importância histórica dos clássicos universais. Então, você irá entrar, quem já está logado no Educa, no celular ou no notebook, você consegue clicar nesse link e entrar na plataforma. Então, nós pedimos a leitura da página 31 a 48, que já vai ajudar você a responder o fórum da aula que vem. Viu? É só se organizar que tudo vai fluindo muito bem. Antes de terminar, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Às vezes, durante a nossa aula, eu chamo a professora Juliene de Ju, né? Porque a Juliene, gente, foi me orientando no mestrado e continua trabalhando comigo em algumas pesquisas. Então, às vezes eu esqueço a formalidade, tá? Eu peço compreensão de vocês. É isso, podemos encerrar. Professora Juliene, professor Adriano. Alguém do chat falou assim, acho que foi a Luziene, professora, posso pedir para colocar em PDF no grupo? Infelizmente não, porque como são livros da biblioteca e tem os direitos autorais, eu não consigo baixar. Então, você consegue acessar a biblioteca, né? E você abre o e-book como se fosse um livro físico, só que virtual. Você consegue clicar, passar as páginas, aparece na sua tela à esquerda a quantidade de capítulos e você clica no capítulo da leitura, da nossa leitura aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigada por estarem com a gente aqui nessa disciplina, muito obrigada por assistirem a aula com a gente, e grata, Juliene e Adriano, pela parceria, pelo apoio, e vamos juntos em mais uma disciplina. Vamos abrir as câmeras novamente para tirar a fotinha. A foto grandona, vamos lá. Quem puder abrir, vamos abrindo. Muito bem, muito obrigada aí pelos elogios. Então, eu vou printar, tá bom? Tá bom. 1, 2 e... Olha, printei. Vou recortar aqui para a gente poder compartilhar com vocês lá no WhatsApp, tá bom? Obrigada, um bom fim de semana para vocês, até a próxima e conta com a gente, tá? Não deixe passar dúvidas, tá? Nossa equipe de ouro está aqui para ir com vocês de mãos dadas. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.